pessoal? Vamos lá. Simulado de conhecimentos pedagógicos para os concursos, tanto de Alagoas como de Baiux, onde esse simulado, né, também vai servir para outros concursos também de outras pessoas que estão estudando para concurso no geral, ok? Então, vamos lá. Primeira questão de conhecimentos pedagógicos. Diz assim, assinale a alternativa correta de acordo com Emília Ferreiro e Ana Teberoski, em psicogênese da língua escrita, certo? Em relação à língua escrita. Então, eu vou estar lendo, vou pular a questão correta, certo? Vou estar lendo as outras, a princípio. A primeira questão, ela diz a questão da sua psicogênese da língua escrita. Letra A. No nível de escrita da escrita alfabética, a criança já superou todas as dificuldades da escrita? Vocês acham que já superou? De forma alguma, né? Porque no caso da questão da alfabetização, na fase da escrita, a criança ali está na fase do aprendizado. A criança não superou todas as fases, né? Essa questão está incorreta. Vamos para a letra C. O fracasso escolar nas aprendizagens iniciais não é fato constatável porque, devido às boas intenções de educadores e funcionários, o problema não subsiste. Em relação ao fracasso escolar das aprendizagens, ele fala que em relação aos fatos iniciais, contestável porque, devido às boas intenções dos educadores, funcionários, o problema não subsiste de forma nenhuma, questão totalmente incorreta. Vamos para a letra D. Devido à importância e à prioridade para a comunidade internacional e seus estados constituintes da existência de sistemas educacionais justos, igualitários e eficazes, o direito do homem à educação, como tanto a outros, a respeito de sua totalidade. Essa questão também, pessoal, está incorreta, porque quando fala a questão quando diz assim, o direito do homem, né, a educação como tantos outros e respeito em sua totalidade, ele está falando em relação à questão do eu, do próprio. Não, não é dessa forma que Ana Teberoski ela fala a questão da escrita, né? Quando fala a questão do nível da escrita, tem aquela parte que é o professor, aluno, aluno, professor. Então, essa questão aí está totalmente incorreta. Então, vamos para a letra B, né? A questão correta, veja que essa questão está totalmente incompleta, quando ela diz assim, em relação ao nível da leitura, quando ela diz a criança pequena espera que a escrita dos nomes de pessoas seja proporcional ao tamanho, à idade dessa pessoa e não ao comprimento do nome correspondente. Questão perfeita, porque a criança, ela descreve um boi, né? O nome boi, ela descreve o boi como que fosse um boi gigante. E o nome formiga, em relação à formiga, ela escreve pequeno de acordo com o tamanho mínimo da formiga. Então, pessoal, questão correta é a letra B. Vamos para a próxima. Questão 2. Vamos lá, força, fé e foco. Os projetos de trabalho são, em geral, confundidos com outros procedimentos educacionais. Esses projetos, no entanto, configuram-se como, vamos lá, letra A, um percurso de exposição de assuntos sem problemas e sem fio condutor, fora de contexto, né? Totalmente fora de contexto. Ele quer saber em relação aos projetos, como se configura esses projetos. Letra B. Um processo didático no qual o professor demonstra ser o único conhecedor do assunto. Isso aí está falando em relação à pedagogia tradicional, né? Onde na pedagogia tradicional apenas o professor é o detector do assunto, é o detector do conhecimento, somente que tem vez, mas aí está totalmente errado, que hoje nós não trabalhamos com essa didática, não é verdade? Letra C. Em relação ao projeto, no entanto, projetos educacionais configura, letra C, uma atitude de cooperação na qual o professor também é um aprendiz. Questão corretíssima. Em relação aos procedimentos educacionais, com certeza o professor está ali também para aprender. E o professor ensina, mas também ele aprende, é um eterno aprendiz. Questão corretíssima, letra C. E a letra D é um percurso descritivo por um tema previamente selecionado. Não, pois um projeto que tem ações, né, ações concretas a serem executadas no processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, letra correta, letra C, certa? A questão correta. Vamos para a próxima. Questão 3. A educação
A educação inclusiva tem como objetivo que as crianças portadoras de necessidades especiais atinjam o máximo de suas potencialidades, o que implica em mudanças significativas na estruturação das escolas. Sobre a educação inclusiva, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá? Ele quer a incorreta. Letra A. A implementação de escolas inclusivas deve ser acompanhada por políticas de suporte técnicos às escolas. Perfeitamente, questão correta. A letra B. Os benefícios da educação inclusiva não se limitam aos alunos portadores de necessidades especiais, mas permite que todos os alunos tenham ampliação de seus potenciais. Ok? Com certeza, porque esses benefícios da educação, no caso, é no amplo, né? No geral, né? Não só para a educação inclusiva em relação à educação. A letra C. Para o sucesso da educação inclusiva, é fundamental que os pais acompanhem o processo, com certeza. É escola, família, a importância de todos estar ali inserido nesse processo do ensino-aprendizagem. Ok? E a letra D diz assim: cabe ao professor ter uma atitude protetora com as crianças portadoras de necessidades especiais, a fim de que elas não sejam aliadas do processo educacional. Questão totalmente incorreta. Veja que ele está pedindo a questão incorreta. A letra A, B e C está perfeita, mas quando ele chega na letra D, a questão dá a entender que está correta no início, né? A questão do professor protetor, né, em relação às crianças com necessidades especiais, mas quando ele diz assim, a fim de que elas não sejam aliadas no processo educacional, fora de contexto, né, pessoal? As crianças todas elas têm que ser inseridas sim nesse processo de ensino educacional, ok? Então, questão incorreta, letra D. Questão de número 4. Pirrenault 2000 destaca 10 novas competências para ensinar, que podem ser reconhecidas como prioritárias para o novo papel do professor e uma necessidade de renovação da escola. As duas que trazem a ideia do autor a esta opção. Vamos lá. Quando diz aqui, priorizar os trabalhos individuais e modernizar a escola, isso é a ideia de Pirrenault de forma nenhuma. Está totalmente errônea essa questão. Letra C, vou pular para C logo, viu? Administrar crises ou conflitos individuais e tornar os professores disciplinadores, professor disciplinador, de forma alguma, né? Quando fala essa questão de resolver, administrar conflitos individuais e o professor ser o professor disciplinador, no caso aí a pedagogia autocrática, de forma alguma. Nós não trabalhamos com a questão da autocracia, mas sim com a democracia, né? A pedagogia do amor. Então, essa questão aí está fora de cogitação. Letra D. Garantir uma representação consensual e administrar crises, de forma alguma. Isso não é a ideia que Pirrenault está trazendo aqui. Então, a ideia de Pirrenault, no caso, é a letra B, onde eu pulei para ler por último. É a letra B, quando fala de conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação e administrar a progressão das aprendizagens, certo? Quando ele diz a questão do desenvolvimento dos alunos, é uma forma simples, pessoal, do ensino mútuo, através de atitudes, reflexão e experiência, ok? Então, a questão do desenvolvimento dessa fala que, segundo Pirrenault, ela fala da questão do desenvolvimento mútuo, certo? A cooperação entre professor, aluno, uma forma simples, né? Através de reflexão e experiência, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Diz, na perspectiva histórico-cultural da aprendizagem, a avaliação é considerada como fonte de informação para novos procedimentos a serem tomados a cada instante. No processo educacional, isso significa que, letra A ação de avaliar é sempre classificatória, de forma alguma, né? Quando fala na questão da avaliação, a gente sabe que a avaliação não é classificatória, a gente não está aqui para classificar o aluno, né? A avaliação classificatória se dava no tempo da pedagogia tradicional. Então, a gente não trabalha com a questão da avaliação classificatória, certo? Vamos lá. Letra B.
somente os alunos devem ser avaliados. Vocês acham que somente os alunos devem ser avaliados? De forma alguma, né? Porque o professor também, ele está em constante avaliação em si próprio, em relação à sua prática pedagógica, ao seu planejamento, porque muitas vezes não dá certo dessa forma, a gente vai, faz outro planejamento, muda aquela forma, contanto que a gente possa fazer com que nosso aluno possa chegar, né, ao ensino e aprendizagem, de ter o ensino e aprendizagem de qualidade e chegar a um determinador comum, que é a questão da fase da leitura, da escrita, e aquele aluno possa alcançar o objetivo tanto quanto o outro aluno também alcançou. A letra C, em relação à questão da avaliação na aprendizagem, a letra C diz: a ação de avaliar deve ser diagnóstica e processual perfeita, questão corretíssima. Diagnóstica, a gente sabe que essa avaliação é a avaliação que dá no início do processo, em quais, para a gente observar, né, as condições atuais em que aquele aluno se encontra. Então, em relação ao processual, a avaliação ela processual ou formativa, é uma avaliação que dá no início, né, no meio do processo. Ela é uma avaliação continuada, que o professor ali ele vai ao longo do ano continuando aquele processo da avaliação, vendo como é que está o seu aluno, se teve avanço, e assim vai, por aí por diante, em relação. Então, duas avaliações, quando a letra C ela fala, tanto a de avaliar, ou pode ser diagnóstico ou processual, essa questão está corretíssima. E a letra D, ela diz: a avaliação deve ser feita apenas no final do período. Não, é feito, eu falei na questão anteriormente, né? Na letra C, que é a questão correta, né? A avaliação tem que ser a avaliação do início, que percorre no início, no meio e ao fim, não somente no fim. Então, pessoal, quando fala em relação a avaliarmos todo o processo da aprendizagem do nosso aluno, é importante, né? E não simplesmente apenas o produto final. A gente tem que ter todo esse olhar para o nosso aluno em relação à questão da avaliação, né? Avaliar todo o processo, o começo, o meio e fim. Então, a gente tem que entender dessa forma, né? A questão do avaliar é o processo de aprendizagem do nosso aluno e não só simplesmente o produto, mas sim o todo, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6, vamos lá. Na perspectiva de avaliação mediadora, as práticas avaliativas. Vou ler novamente. Na perspectiva de avaliação mediadora e as práticas avaliativas. Vamos lá ver qual é a questão correta. Vamos lá. Diz assim: fundamentam-se em sistemas médias e artística. Fundamentam-se em sistemas de médias e estatística. Letra B. Exigem mais atenção às crianças e jovens para conhecer o melhor. A letra A, quando diz que, em relação à avaliação mediadora, ela fundamenta no sistema de média e de estatística de forma alguma, não é? Questão de média e estatística. Letra B, ela fundamenta no sistema, ela exige mais atenção às crianças e jovens para conhecer o melhor. Vamos deixar essa questão aí stand-by. Letra C, supõe-se critérios padronizados de promoção de alunos, de forma alguma. Essa questão da padronização não existe na questão do ensino e aprendizagem, né? A questão da padronização. E a letra D, associam-se o sucesso escolar, os bons resultados obtidos nos exames e prova? Não, de forma alguma. A gente não trabalha com a questão de exame, a questão de prova, obtido no exame de prova, mas a nossa avaliação se dá no dia a dia do aluno, aquilo que o aluno faz, a participação do aluno, é dessa forma que a avaliação ela deve se proceder. Então, pessoal, a questão corretíssima em relação à avaliação mediadora, que aí ele está querendo saber em relação à avaliação mediadora, é a letra B, quando diz, exige mais atenção às crianças e jovens para conhecer o melhor. Em relação à avaliação mediadora, nesse sentido, é importante que eu e você possa estar ouvindo nossos alunos, argumentos, propor questões que possam ser desafiadoras, certo? E guiando, né, o aluno na sua autonomia moral, intelectual. Então, isso é o papel da avaliação mediadora. Vamos para a próxima. Questão de número 7. A categoria didática conteúdos sofreu um desdobramento no contexto da teoria construtivista. Isto é,
Além dos conteúdos conceituais e dos factuais, outros tipos passaram a ser considerados conteúdos para o planejamento de ensino. Os procedimentos atitudinais, os chamados procedimentais, dizem respeito. Ele quer saber a respeito dos conteúdos chamados procedimentais e atitudinais. A que diz respeito? Vamos lá. As habilidades cognitivas, psicomotoras, socioafetivas, objetivas no planejamento, essa questão está totalmente correta quando ele diz a questão das habilidades, as habilidades que são cognitivas, psicomotoras e socioafetivas, objetivadas no planejamento, certo? Então, quando ela fala a questão do procedimento, ela quer saber, ela fala em relação a um exemplo, uma criança que possa já na parte dali estar abrindo um frasco, né? Saber abrir um frasco, saber descrever, saber deduzir, em relação à questão dos procedimentais. E quando se fala a questão das atitudinais, as atitudinais, ela está falando em relação a criança saber cumprir regras, normas, ou até mesmo ser solidário com o seu próprio coleguinha. Então, está dentro das atitudinais, tá certo? Quando fala em atitudinais, é quando ali a criança já começa a entender como deve cumprir uma regra, né? Como eu devo me comportar com o meu coleguinha, ser solidário com o meu coleguinha, cumprir normas em relação à escola, em relação ao que a professora pedir dentro da sala de aula. Então, esse está dentro das atitudes, né? Relações atitudinais. E quando falo em relação a essas relações procedimentais, a questão dos procedimentos, quando a criança ali, onde eu dei um exemplo anterior, o professor propõe um desafio à criança, ela possa estar abrindo um frasco, ela possa saber escrever, ela possa saber deduzir, então aí está dentro dos procedimentais, certo? Das atitudes, a parte procedimentais, certo? As habilidades procedimentais e as habilidades atitudinais, ok? É a letra correta, pela qual eu já disse a vocês, é a letra A. Então, vamos para as outras questões, assim, vamos ler as outras questões, mesmo estando incorreta. Aos procedimentos do professor para desempenhar seu papel didático pedagógico, não, isso aí está fora de cogitação, né? Não tem nada a ver com a questão dos procedimentais, das habilidades procedimentais. Letra C. Aos procedimentos administrativos necessários à transmissão de conhecimentos planejados? Não, de forma nenhuma. Aos procedimentos necessários para o aluno matricular-se para frequentar a escola, veja que questão, né? Na banca ela coloca uma questão dessa, tipo uma casca de banana. Se o candidato não estiver bem antenado, certeza daquilo que ele está marcando na hora da prova, ele pode perder uma questão dela por conta de uma bobagem, ok? Se você gostou, continue dando like, ative o sininho, compartilhe com outros professores, que é muito importante para quem vai fazer suas provas, ok? Então, um abraço a todos, então até o próximo vídeo.